Olá, essa então é a live do meio-dia, agora exatamente 12:06. Como eu falo, fica aparecendo aí anúncio, né, de rádio falando as horas. Mas a nossa live do meio-dia, que é o projeto que você já conhece, se você não conhece o nosso projeto da live do meio-dia, só procurar aí no meu Instagram, que você vai ver um projeto que a gente começou há pouco tempo falando de outro assunto que não é o assunto de hoje. O Instagram está me avisando aqui que ele está avisando as pessoas que nós estamos ao vivo. E eu vou falar um pouco hoje sobre ansiedade. Que ansiedade é essa que a gente está vivendo? O que a ansiedade faz com a gente? Como eu posso, então, encontrar recursos, ferramentas, mudar o meu pensamento para poder enfrentar a ansiedade? Então, agradecer aí, pessoal que já começou a entrar. É sempre bom a gente poder falar sobre isso. E aí, durante a semana, eu fiz algumas postagens aí, fazendo uma pergunta, né? Fazendo uma pergunta. É só uma ansiedadezinha? E essa é uma situação que a gente vive muito, porque a gente, nesse contexto tão tumultuado que vivemos, a gente parece que acostumou falar de ansiedade, e para muita gente, que para nós parece que é até uma modazinha falar assim, porque eu sou muito ansioso. Mas o que é isso? O que isso faz com a gente? Então é sobre isso que eu vou falar agora aqui na live do meio-dia. Pedir o pessoal aí, manda isso para os seus colegas, manda isso para alguém que está precisando e que vive falando aí, olha, eu sou uma pessoa ansiosa. E é interessante que no trabalho a gente vai vendo as pessoas falar, sabe que eu sou muito ansiosa, ou a gente também vai nomeando as outras pessoas como pessoas ansiosas, né? Às vezes a gente confunde uma pessoa que é um pouco mais rápida, tem menos paciência com os trabalhos, com os processos, com esperar também. A ansiedade tem a ver com isso, mas isso nem sempre é a ansiedade, isso nem sempre é a ansiedade. Então, para a gente poder iniciar aqui, eu quero primeiro começar falando sobre a diferença entre sentimentos e emoções. Aliás, esse é um vídeo que eu tenho também aqui no Instagram, em que eu falo mais detalhadamente sobre a diferença entre sentimentos e emoções. E por que é importante eu pensar e falar aí sobre sentimentos e emoções? Porque o que a gente vai chamar de ansiedade tem a ver com sentimentos e emoções. E se eu, aí a gente já começa a falar sobre ansiedade, se eu não sei diferenciar sentimentos de emoção, dificilmente eu vou saber falar sobre se aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo é de fato ansiedade. Não é uma ansiedade? O que isso tem a ver com a minha estrutura aí de sentimentos e emoções? Qual o primeiro momento em que você pensa assim, eu estou ansioso? O que você sente quando você fala que está ansioso? Tá vendo que eu vou responder, mas tá vendo que isso faz uma diferença muito grande quando a pessoa fala que ela é ansiosa? Ela é ansiosa, ela está ansiosa, ela funciona no modo ansioso, ou ela não está falando de ansiedade. Então são alguns aspectos que a gente precisa pensar. E eu quero trazer aqui de bate-pronto, né? Como diz um grande amigo meu aqui, de pronto aqui. Olha só, todo a pessoa que hoje está vivendo uma depressão, ele foi um ansioso. Como que essa ansiedade ela pode chegar a um quadro patológico, que a gente vai chamar na psicologia, de virar um transtorno e inclusive virar uma ansiedade. E parece que as pessoas têm muita dificuldade e têm vergonha, ainda há aquelas que falam, né, sobre eu sou ansiosa, mas tem gente que não reconhece que o comportamento estressor que ela vive com ela mesma tem a ver com ansiedade.
De uma forma geral, e eu até falei aqui esses dias, que ansiedade tem a ver com excesso de passado e também excesso de futuro. E aqui nesse recorte, que é onde eu estou vivendo, eu não consigo nem viver o futuro, planejar, organizar, esperar a jornada desse futuro, mas também eu não vivo o passado, porque o passado já aconteceu. Se eu não vivo o passado e não vivo o futuro, dificilmente eu também vou viver o presente. Então eu costumo dizer que a ansiedade é excesso de passado, o quanto que o passado ainda repercute aqui na minha vida, e também excesso de futuro, e a pessoa sem saber o que fazer com essas duas realidades, um excesso de passado e um excesso de futuro, ela acaba não vivendo o presente. Mas anterior a isso, e a gente até poderia falar aí o que tem nesse passado. O que tem nesse passado que não foi elaborado, o que tem nesse passado que não foi resolvido a ponto de ele prejudicar o meu presente. É igual quando a gente tem um dia completamente estressor, e vamos dormir, e aí eu tenho sonhos com o meu dia. Que doideira, eu tenho sonhos com o meu dia, que eu estou continuando uma atividade, que eu estou vivendo um problema, e esse dia está no meu sonho. Então o que a gente tem com isso? O dia não terminou, o dia continuou lá dentro do meu sonho, de tão grande que é o impacto psicológico e na minha estrutura de ficar em estado de alerta, que mesmo parecendo que eu estou dormindo, eu posso estar adormecido, mas eu não tive aí um sono restaurador que me dá aí esse sonho daquilo do dia. Então parece que o estado estressor, ele é tão grande que ele entra inclusive no meu sonho. É o que a gente vai dizer, o meu dia continuou também no meu sonho. E olha só, quando a gente vai pensar na estruturação da ansiedade, falando aqui primeiro desse ponto do passado, então a ansiedade ligada ao passado, essa ideia que a gente tem e que eu trouxe aqui, de um dia que parece que continua no meu sono. E aí eu tenho sonhos, eu tenho pesadelos, eu acordo e falo o seguinte: nosso pai, eu vivi essa situação ontem e agora e essa noite eu sonhei com tudo aquilo que eu vivi. Então, e faz parte, né, da nossa estrutura psíquica, emocional, essa organização aí por meio dos sonhos, mas não é disso que eu estou falando. Esse excesso de passado é como se fosse esse passado que ele não vai voltar. Continuando no meu dia. E aí isso me consome tanto que ele tem um impacto estrutural na minha própria estrutura orgânica. Mas vamos lá, aqui a gente diferenciar um pouco de sentimentos e emoções. Então, para a gente poder falar assim de uma forma específica, emoção. A emoção são sinais no meu corpo diante de situações. E essas emoções, mesmo as emoções estressoras, elas são positivas, porque elas podem dar um sinal de alerta para o meu corpo, para o meu organismo, para a minha estrutura cerebral, de que algo não está bem. Então a gente sempre, num vídeo bem anterior aí, eu falo sobre a diferença entre sentimentos e emoções. Então, por exemplo, diante de um medo, o que vai acontecer comigo? Eu estou andando, esse é o exemplo que eu dei há um tempo aí, acho que há mais de um ano, e quero dar ele de novo aqui. Eu estou andando em uma rua mal iluminada, sozinho, à noite, e de longe eu vejo um vulto. Eu não sei o que é. O meu corpo, ele começa a sinalizar primeiro, antes da atitude de pensar que é algo realmente perigoso. Meu corpo vai sentindo aquilo ali. Então, o que eu vou nomear de medo, começa a acontecer no meu corpo. E isso é importante,
que aconteça, porque é uma defesa do meu organismo. Então, o que eu sinto lá? Eu sinto, por exemplo, o meu coração começa a disparar, o meu coração começa a acelerar, e é importante que ele faça isso. Eu começo, por exemplo, meu rosto, né, começa a ficar empalidecido, meu rosto fica branco, porque eu preciso de ter o sangue agora concentrado nas extremidades e aí na minha perna, para que eu possa fugir ou não fugir. Eu tenho os outros impactos também, né? Em toda a parte gástrica, eu tenho também aquele frio na barriga. Então, o meu organismo, ele está preparado para fugir. Uma defesa, e uma defesa importante. Agora só, esses pensamentos, que a gente vai chamar também de pensamentos disfuncionais, imagina isso ocorrendo ao longo do dia. Uma pessoa que se nomeia, eu sou realmente muito ansiosa. A ansiedade, ela tem a ver com esse descontrole perante uma realidade que ainda não aconteceu, mas organicamente eu vou produzindo esses movimentos dentro do meu organismo. É como se eu estivesse puxando o meu organismo como um elástico o dia inteiro. Então, a pessoa que fala, eu sou ansiosa, a composição, a explicação para isso, e aí é bom que a gente olhe e até passe a nomear como um recurso, né? Já falando aqui algumas dicas que eu vou dar, a gente passe a entender o que eu estou falando de ansiedade, ou de fato realmente eu vivo aí como esse elástico que eu vou puxando, e eu vou puxando, eu acho que ele não vai estourar. Imagina um organismo, o nosso corpo, o nosso coração, o nosso sistema neural, o sistema nervoso central, todo o sistema endócrino meu funcionando em estado de alerta. O que isso vai trazer? Antes de eu pensar aí nas questões emocionais, nas questões das discussões emocionais, nas questões do não enfrentamento às situações, eu tenho uma questão orgânica, corporal. A primeira delas que vem é a baixa de imunidade. E nesse tempo em que nós vivemos, tudo o que precisamos é aumentar a nossa imunidade. Lógico que tem todas as questões aí que vocês sabem, das questões políticas, dos recursos, dos medicamentos, né, e das ações para esse tempo, mas não é desse contexto só que eu estou falando, mas é estratégico que eu esteja também aumentando a minha imunidade, não só por recursos preventivos aí, eles são importantes, como as vitaminas e todas as outras questões aí, mas eu também posso, por meio da minha organização emocional, modular inclusive para cima esse potencial de não fazer com que o meu organismo fique tão puxado, como puxado que eu estou falando aqui, na relação aí como esse elástico, que ele fique tão em prontidão, tão em alerta, que ele vai entrar, a minha defesa imunológica vai dizer para mim assim, olha, está acontecendo alguma coisa, e a gente vai chamar isso também de níveis de estresse, está acontecendo alguma coisa, e deixa eu entrar aí para poder ajudar. E nesse estado de eu estou ansioso, eu estou em estado de alerta e todo o meu sistema imunológico tentando brigar para poder entender o que é, mesmo que eu não pense sobre isso, mesmo que eu não tenha uma ideia sobre isso, o meu corpo está dizendo isso. E estado biológico, o estado de proteção da minha imunidade, buscando isso, daqui a pouco o que eu tenho uma baixa da minha imunidade. Mas vamos pensar também alguns outros aspectos que são aspectos importantes a respeito disso.
Toda vez que eu falo de ansiedade, toda vez que eu falo de sentimentos e toda vez que eu falo de emoções, eu estou falando de recursos de interpretação daquilo que está na minha frente. Então, esses recursos de interpretação daquilo que está na minha frente, eles são potenciadores ou não para a minha resposta de nível de ansiedade. Então, o que eu primeiro preciso fazer é buscar novas estratégias de pensar aquilo que acontece na minha frente. E olha só, invariavelmente, a ansiedade, ela tem a ver com questões, com problemas, com situações que não cabe a mim resolver. E num determinado momento, ela é positiva, ela faz parte da minha estratégia de inteligência para poder ver um problema, para ver uma situação. Agora, o que eu sinto e o que eu passo a desenvolver no meu organismo quando eu estou diante de uma situação que eu não posso resolver, que não cabe a mim resolver. E aí também não é ficar aí o passivão, o tranquilão e não ter nenhum comportamento psicológico, emocional para a resolução de um problema. Quando isso começa a afetar o meu organismo a ponto de eu viver em estado de ansiedade, a minha estruturação cognitiva, ou minha lógica de pensamento, a minha forma de pensar uma determinada situação, ela já ficou disfuncional, ela já está viciada. E o trabalho que a gente faz, o trabalho que é importante a gente fazer é o da reestruturação cognitiva. O que é isso, Gilei Márcio? Eu vou reestruturar a forma de fazer o caminho de pensamento daquilo que me deixa ansioso. Porque preciso também repetir aqui, né? O depressivo, a depressão, nesse lugar do depressivo, nesse lugar da depressão, anterior a isso, eu tive alguém ansioso. Resolve eu tomar um remedinho? Sei, eu vou controlar esse remedinho aí por quanto tempo? Eu vou tomar esse remedinho por quanto tempo? Ele vai desacelerar alguma situação emocional em mim? Eu vou ter um controle sobre isso? Mas o que está acontecendo realmente com a minha capacidade lógica, com a minha capacidade cognitiva de interpretação desse problema? Então é nesse sentido que a gente trabalha o que nós vamos chamar aí de reestruturação cognitiva. E aqui não é uma palavra de autoajuda, ainda que eu saiba que falar sobre isso está ajudando as pessoas, mas é pensar estratégias de pensamento para o controle da ansiedade. Porque, então, é o seguinte, o que a gente vai aprendendo na reestruturação cognitiva? A gente vai aprendendo na reestruturação cognitiva olhar a situação. A primeira dica é olhar a situação como ela realmente é e identificar qual o tanto eu posso resolver dessa situação. E me permitem aqui trazer uma vivência de clínica, de consultório. Eu recebo um cliente meu, agora há pouco tempo, com uma situação problema, que não era lá a situação da qual ele faz o acompanhamento comigo. E aí ele colocou a questão e a minha pergunta para essa reestruturação daquilo que ele estava vivendo, né, no estado emocional, de estar inclusive com o maxilar travado, tendo ido ao especialista, porque ele estava com isso aqui tudo travado, né? E a questão é o seguinte, ok, vamos fazer o quadro dessa situação aí. Vamos colocar, a outra dica é o seguinte, vamos identificar quem são os envolvidos, quem são os atores, né? O pessoal gosta de falar ator, eu não gosto de falar muito disso não, porque tem muito mimimi quando a gente fala os atores sociais, e enfim, deixa eu focar aqui. Então, olha só, identificar quem são os envolvidos.
Né? Então, o que é isso? Mas eu estou ansioso, você vai pedir para eu poder fazer isso? Sim, é a reestruturação cognitiva, é olhar aquilo que me deixa ansioso numa outra perspectiva. A primeira é, o que tanto de mim tem nisso? E aí eu preciso ter muito cuidado com a resposta seguinte. E sabe o que é a resposta seguinte? Uma resposta de culpa. Uma resposta de culpa. Talvez eu possa realmente ter culpa, mas a resposta de culpa, ela acaba me tornando uma vítima e eu posso entrar num comportamento de vitimismo e aí eu vou reforçar o meu estado de ansiedade. Eu vou reforçar o meu estado de ansiedade. Então, o primeiro ponto é o que tanto isso tem a ver comigo e entendo a ver comigo o que tanto eu tenho de recursos estratégicos, concretos e também de recursos emocionais para resolver. A minha resposta é resposta de culpa. Eu preciso resolver essa culpa comigo. Talvez eu tenha que resolver essa culpa com um passado. Talvez eu tenha que ter uma conversa com alguém. Talvez eu precise reorganizar as estruturas práticas e funcionais da minha vida de trabalho, da minha rotina, da minha casa, da forma como eu converso com as pessoas, da forma como eu me expresso. Então a gente vai abrindo um leque para que a pessoa, nessa reestruturação cognitiva, ela possa identificar o seu papel e a sua responsabilidade no processo aí de ansiedade. Um outro ponto é identificar os envolvidos, quem está envolvido naquele movimento, naquele processo, naquele problema. Ele tem nome, ele chama alguém, ele tem endereço, ele tem CPF, ele é a empresa, ele é a situação, ele é a minha conta bancária, ele é a minha religião, ele é a minha igreja, ele é aquela pessoa com quem eu me relaciono nas mais diversas possibilidades de relacionamento, e é isso que está me deixando ansioso, é a rotina, são os processos, isso que está me deixando ansioso. Que tanto que eu tenho? Que tanto que isso eu tenho de mim e eu posso identificar. É preciso dar nome. Então, primeiro, a minha participação e o que depende de mim. E todo um leque de situações que eu vou identificando para poder resolver. Segundo, dar nome a toda a estrutura envolvida naquilo que está me deixando ansioso. Dar nome, e aí eu dou nome e mentalmente eu vou fazendo a hierarquia de ações que eu posso fazer primeiramente. Então, diante de um nome, que pode ser tanto um nome aí de alguém, pode ser tanto o nome de alguém, ou pode ser uma situação, ou pode ser uma estrutura, ou a rotina do trabalho, eu começo a pontuar isso. Isso tem qual peso? E sempre vou fazendo a pergunta, nessa situação, em relação a essa pessoa, em relação à minha rotina, em relação ao meu trabalho, em relação ao pacote de vida que eu estou nele, o que eu posso fazer? Ok? E aí eu vou dando o cheque, eu vou dando o list lá. O checklist, ele é importante. Demora para fazer isso? Não, Dileimar. Depois que eu aprendo aí a estruturação para poder fazer a nova interpretação dos processos de ansiedade, eu faço isso de uma forma muito tranquila. Então, depois de nomear quem está me estressando, ok? Depois de dar nome àquilo que está me estressando também, eu vou dar um peso aí. Ok, tem envolvimento, essa pessoa tem envolvimento com o meu estresse, e aí de 0 a 10 o envolvimento dele é 1. A situação que eu vivo, a minha família, o contexto, a minha rotina em relação a minha ansiedade é 4, é 5, é 8. Então isso vai dando para a gente um controle e tirando da mente da gente a não resposta para a identificação da ansiedade. Então é muito importante a gente entender o quanto que nomear todo o processo envolvido em um quadro de ansiedade faz com que a gente tenha controle também sobre o processo de ansiedade. Quero falar também de uma outra coisa que é bastante prática.
eu preciso respirar. E aí, quando a gente fala sobre o contar até 11, essa é uma fala recorrente da minha mãe Elisa. Ela sempre fala, faltou contar até 11. E aí o que eu fui elaborando nesse faltou contar até 11 com a psicologia, com as pesquisas? Não adianta eu contar até 11 e represar isso dentro de mim a ponto de, eu posso até não explodir. O contar até 11 ele é estratégico porque eu evito fazer uma bobeira, né? E falar, poxa vida, o que eu fiz de cabeça quente? Realmente contar até 11 ele é importante. Mas enquanto eu conto até 11, o que eu revisito na minha estrutura emocional e na minha capacidade de enfrentamento? Porque não é só esperar passar aquele momento. Contar até 11 é importante porque eu não vou agir no impulso, mas contando até 11, o que eu vou fazendo comigo mesmo terapeuticamente. Então, eu preciso fazer pausas ao longo do meu dia e ao longo dos sinais no meu corpo, e respirar. Eu atendi um jovem de 24 anos de idade com síndrome do pânico. E antes de toda esse caos que nós vivemos, ele estava de Unimed a Unimed. Então, com o coração disparado, e todas as respostas corporais dele eram de que ele estava tendo aí, vou falar aqui de forma mais popular, um ataque do coração. E entre crise, hospital, pronto-socorro, 3 vezes, 4 vezes por semana, e até que ele para num cardiologista, faz realmente aí todos os exames e descobre, não tem nada. Ele vem para a clínica, vem para o consultório, e entre as estratégias de revisitar isso tudo, de organizar as prioridades naquele momento da vida dele, uma das coisas que ele aprendeu a fazer é dar pausa, é respirar. E isso não é uma palavra de autoajuda. Eu inspiro e solto. E às vezes a gente está estressado e o ar ele vem, né? Primeiro ele vem com aquela força, né? de um jato bem forte de água, limpando e fazendo. Mas aí então eu começo a respirar com calma. Ao fazer isso, além de oxigenar o meu cérebro, eu também estou relaxando a minha estrutura muscular e principalmente eu vou diminuir a aceleração dos batimentos, que estão dizendo que meu sangue está fervendo, e mesmo que aparentemente eu não mostre isso, o meu organismo todo está ali sendo puxado. Então, de forma prática, respirar ao longo do dia e respirar com consciência de que eu estou tendo esse momento de respiração programada para a situação que eu estou vivendo, também faz parte de identificar aquilo que está me deixando ansioso. E ao fazer esse movimento da respiração, eu tiro do registro do local do meu cérebro aquilo que está me provocando a ansiedade, e nesse momento eu tenho ali uma compensação. E aí, qual que é o primeiro sinal? Qual o primeiro sinal que a gente tem? A gente vai vendo o nosso coração batendo de forma mais tranquila. Então, são situações que a gente precisa aprender a mudar a forma de interpretar aquilo que me gera ansiedade. E aí eu quero passar com você aqui então esses 3 passos, né? Esses 3 movimentos aqui. Mas antes disso eu quero agradecer o pessoal que está
acompanhando, Gustavo, Juliana, Igor, Luciene, o Helder, grande profissional aí, personal trainer, obrigado ao pessoal que está acompanhando aí, muito obrigado, deixa eu atualizar aqui, muito bacana também. Muito bacana, obrigado a todos vocês aí. Então eu quero passar o seguinte, porque olha só, uma das questões que o quadro de ansiedade ele me dá, e eu preciso perguntar como estratégia, é o seguinte: isso vai durar isso vai durar para sempre? Né? Isso vai durar até quando? É indefinitivamente que eu vou sentir isso e eu não posso me conformar com isso. Uma outra pergunta que me ajuda é pensar o seguinte: as outras pessoas também estão sentindo isso que eu estou sentindo diante dessa situação que eu estou vivendo? Então isso tudo é importante. Então, para a gente poder aqui encerrar nessa primeira live que a gente vai falar em que eu estou falando sobre ansiedade, é pensar o seguinte: nessa situação, o que depende de mim? Dentro do que depende de mim, o que realmente eu posso fazer? No que depende de mim, o que tem a ver com o passado? O que tem a ver com o passado? E quando eu falo com o passado, gente, eu não estou falando só daquele passado infantil, daquilo que me marcou na infância, na adolescência, não, eu estou falando até com um passado que foi ontem. Eu estou falando de um passado que foi o ano passado, realmente, né? Então, o que depende de mim, mas que está relacionado a questões que são questões lá do passado que eu estou trazendo para o presente que me acompanha. E não adianta a gente falar que eu coloco dentro de uma caixinha aqui, né, que a gente cria a caixinha imaginária no cérebro e deixa escondido ali nos nossos tapetes, né, imaginários do cérebro, e colocamos as questões não resolvidas do passado. E aí eu não estou falando de questões de trauma, estou falando não só de questões de trauma também, mas estão falando de questões do dia a dia. Eu não posso deixar a ponta com o ontem, porque ele vai me cobrar aqui no hoje. E ele me cobra no hoje como? Com a ansiedade, que vai se transformando, Ela pode virar uma síndrome do pânico, ela pode virar uma depressão, ela pode me gerar outras compulsões. Ela pode me gerar compulsões, seja aí as compulsões sexuais, sejam as compulsões alimentares, né, as dependências químicas. Olha só o quanto que isso tem. Então eu preciso fazer o dever de casa que eu não fiz do passado, mas eu só consigo fazer com aquilo que cabe a mim. Por situações que não cabem a mim, por exemplo, né, o desamor, não vou resolver o desamor. Aquele que não me amou no passado, eu preciso agora ressignificar. Aquele amor que eu não vivi, aquele que eu não tive, eu preciso realmente significar e daqui para lá. Isso rende uma outra live. Ok, identifiquei o que depende de mim. Segundo ponto, nomear. Eu preciso nomear as pessoas envolvidas no meu estado de ansiedade. Eu preciso nomear as coisas envolvidas no meu processo e no meu quadro aí de ansiedade. E dar peso nisso. É o meu trabalho? Que peso que ele tem? Não é o meu trabalho. De lei, eu gosto do meu trabalho, mas a rotina, os processos, as pessoas lá, olha só, eu vou criando subquadros daquilo que eu nomeei como trabalho em várias situações. Ok, o que depende de mim nessas situações? E aí, como eu disse, não é virar o passivão, não depende de mim, deixa a vida me levar. Não é isso. É ter um controle responsável e assumir que todas essas questões que acontecem na sua vida, as responsabilidades de enfrentamento são suas, não são das pessoas. Ok? Nomeei as pessoas, né? É importante nomear as pessoas. O que eu vou resolver com elas? Quais os que eu vou cortar? Nem vou dar volta. Quais os que eu vou cortar da minha vida? Né? Sem nenhum tipo de problema. Depois a gente conversa sobre isso, pode me chamar lá no direct. Vou cortar, eu vou caminhar, ok? Eu vou caminhar, e vou caminhar sem ela. E por quê? Porque eu estou cuidando de mim. Lógico, para poder falar isso que eu estou fazendo aqui, tem toda uma construção emocional, uma construção psicológica, senão eu vou gerando aí mais ansiedades. Nomeei as situações, nomeei os problemas, nomeei as realidades, dou peso a eles. Depende de mim? Não depende. Depende de quem? Depende de qual situação? Eu vou conversar com essa situação.
eu vou organizar a minha vida, eu vou fazer um planejamento. Talvez eu não consiga resolver agora, mas eu vou aí escalonar a resolução desses problemas. Ok, gente? E o que eu quero dizer é que isso não demora. Né? Isso não demora, é sentar com você e independente da figura aqui de um psicólogo. E o que eu estou falando aqui, necessariamente, não é para que você possa procurar o psicólogo, mas é para que você possa fazer com você mesmo. E a terceira, nessa live de hoje, é aprender a respirar. A gente não aprendeu a respirar depois que a gente fica de pé. A gente não aprendeu a respirar. Nós somos o povo, né, a nação que menos medita. E até por conta de tantos aspectos preconceituosos, religiosos da própria religião, na nossa cultura, a gente perdeu o ensino para meditar. E o quanto que isso é importante. E a gente consegue, então, entender. Mas eu também posso estar com um processo estressor por conta de situações e doenças orgânicas. Preciso identificar também. Então, olha só, eu preciso ter um controle sobre isso e sou eu quem faço os movimentos a partir daquilo que depende de mim. Então, é nesse sentido que a gente vai pensar aí os desdobramentos da ansiedade. Porque, olha só, é uma interpretação negativa de uma situação que me gera os quadros de ansiedade. Então, se eu tenho uma palavra de que, porque eu já sou uma pessoa ansiosa, a sua visão, né, a forma, a lente de ver todas as situações pode ser. Só um minuto. Ok, então o que eu estava falando aí tinha dado uma travada, né? Deixa eu tentar recuperar aqui o que eu falei. Olha só, a pessoa que diz que é ansiosa, deixa para lá porque eu sou ansioso mesmo, é meu jeito de fazer, esse jeito bem ansioso aqui, ela pode estar também, é uma forma dela fugir desses enfrentamentos, porque olha só, a interpretação errada das situações me gera aí quadros de ansiedade. E quando eu faço a interpretação certa, eu posso então fazer o enfrentamento ou não fazer o enfrentamento. E por que muitas vezes eu resolvo não fazer o enfrentamento? Isso também pode ser uma fuga. Então, nesse dia, o que eu quero te falar é o seguinte: o que depende de você para identificar, para ser resolvido, para evitar aí os quadros de ansiedade? Quem? Quais os nomes? Quais as situações? Também dê nome a essas situações. Respire, enfrente e busque interpretar a situação com a realidade a partir desse tripé. Se eu não estou enfrentando isso, eu também posso estar fugindo. A ansiedade também pode ser uma fuga, mas a gente está aí para poder pensar sobre isso. Muito obrigado às pessoas que estão entrando aí, que entraram, o Igor, Alice, minha aluna, Matheus. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe aí o seu dia.